Meu nome é Marina, tenho 32 anos e sou professora de português no Colégio Santa Teresa, uma escola particular aqui em São Paulo. Durante 15 anos da minha carreira, nunca imaginei que uma aluna de apenas 14 anos mudaria completamente a minha perspectiva sobre educação, sobre vida e sobre mim mesma. Tudo começou no início do ano letivo de 2023. Era uma segunda-feira chuvosa de fevereiro quando conheci a turma do nono ano B. Entre os rostos curiosos e ansiosos dos adolescentes, um chamou minha atenção de imediato. Giovana Silva, uma menina de cabelos cacheados sempre presos em um rabo de cavalo desleixado, uniforme amarrotado e um olhar desafiador que parecia atravessar qualquer pessoa. Desde o primeiro dia, Giovana deixou claro que não tinha interesse algum nas minhas aulas. Enquanto eu explicava sobre figuras de linguagem, ela conversava com as amigas. Quando eu pedia silêncio, ela suspirava alto e revirava os olhos. Mas o que mais me incomodava eram os comentários sarcásticos que ela fazia sobre mim. Professora, a senhora não vai usar essa blusa de novo, né? Já é a terceira vez essa semana, disse ela numa quinta-feira, provocando risos abafados na turma. Giovana, vamos nos concentrar na aula, por favor, respondi, tentando manter a compostura. Ah, professora, relaxa. É só uma observação. A gente só quer que a senhora se cuide melhor, retrucou com um sorriso falso. Essas situações se repetiam diariamente. Giovana criticava minha roupa, meu penteado, minha forma de explicar a matéria. Sempre com aquele tom pseudo-preocupado. Como se estivesse me fazendo um favor. Os outros alunos começaram a rir das provocações, e eu sentia minha autoridade sendo corroída a cada dia. Professora Marina, a senhora parece cansada hoje. Dormiu mal? Ou é só a idade mesmo? Disse ela numa manhã, fazendo a turma toda explodir em gargalhadas. Eu tinha apenas 32 anos, mas me sentia como se tivesse 80. Chegava em casa todos os dias exausta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente destroçada. Meu marido, Carlos, tentava me consolar. Marina, ela é só uma adolescente rebelde. Não leva isso para o pessoal, dizia ele enquanto eu chorava no sofá da nossa sala. Você não entende, Carlos. Não é só rebeldia. É como se ela soubesse exatamente onde doer. Como se ela me estudasse para saber como me machucar, respondi entre soluços. As semanas se passaram e a situação só piorava. Giovana havia se tornado a líder informal da turma, e sua palavra era lei. Se ela decidia que eu era um alvo fácil, os outros seguiam. Durante as aulas, eu me pegava evitando olhar na direção dela, tentando ignorar os sussurros e as risadinhas que vinham de sua carteira. Um dia, durante uma aula sobre crônicas de Rubem Braga, eu estava explicando sobre a sensibilidade do autor quando Giovana me interrompeu. Professora, a senhora já pensou em mudar de profissão? Tipo, sei lá, trabalhar numa biblioteca ou algo assim? Lugar silencioso, sem precisar falar com ninguém. Acho que seria mais a sua cara. A turma riu, e eu senti meu rosto queimar de vergonha e raiva. Por um momento, considerei sair da sala e nunca mais voltar. Mas respirei fundo e continuei a aula, fingindo que nada havia acontecido. Naquela noite, liguei para minha mãe, que também era professora aposentada. Mãe, eu não aguento mais. Tenho uma aluna que está acabando comigo. Eu não sei mais o que fazer. Filha, em 30 anos de magistério, aprendi uma coisa: quando um aluno te ataca tanto assim, geralmente não é sobre você. É sobre alguma coisa que está doendo muito dentro dele. Tenta olhar além da provocação, disse ela com sua sabedoria. De quem já havia passado por tudo. Mas eu estava cega de raiva e frustração. Não conseguia ver além das humilhações diárias que Giovana me impunha. O ponto de virada aconteceu numa terça-feira do final de maio. Era véspera do feriado de Corpus Christi, e a escola estava com aquele clima de final de bimestre. Eu havia preparado uma atividade especial sobre poesia brasileira contemporânea, na esperança de despertar o interesse da turma. Giovana chegou atrasada, como sempre, fazendo barulho com a cadeira e interrompendo minha explicação. Quando comecei a falar sobre Adélia Prado, ela me cortou. Professora, por que a gente tem que estudar essas poesias antigas? Ninguém liga para isso. A senhora podia pelo menos escolher algo mais interessante. Giovana, se você prestasse atenção, veria que Adélia Prado é contemporânea e muito relevante, respondi, tentando manter a paciência. Sei lá, professora. A senhora sempre escolhe umas coisas chatas. Deve ser coisa da sua geração mesmo. Disse ela, provocando mais risos. Dessa vez, algo dentro de mim se quebrou. Parei a aula, olhei diretamente para ela e disse: Giovana, você tem todo o direito de não gostar da matéria, mas não tem o direito de desrespeitar nem a mim nem aos seus colegas que querem aprender. Se você não tem interesse, pode se retirar da sala. Nossa, professora, que agressiva. Eu só tô dando minha opinião.
A senhora não precisa ficar nervosa, respondeu ela com aquele sorriso provocativo. Terminei a aula em silêncio, com o coração batendo descompassado. Os alunos saíram, e Giovanna foi uma das últimas, passando pela minha mesa com um ar de superioridade que me deixou ainda mais irritada. No dia seguinte, feriado, passei o tempo todo pensando em como lidar com a situação. Estava considerando seriamente pedir para a coordenação transferir Giovanna de turma quando lembrei das palavras da minha mãe. Talvez eu devesse tentar entender o que estava por trás de toda aquela agressividade. Na sexta-feira, voltei às aulas determinada a observar Giovanna com outros olhos. Durante a aula, notei que ela parecia mais quieta que o normal. Ainda fazia seus comentários sarcásticos, mas havia algo diferente em seu comportamento. Ela evitava meu olhar e parecia mais distraída. Quando a aula terminou e todos saíram correndo para o recreio, me dirigi à minha mesa para pegar o material da próxima turma. Foi então que vi um papel dobrado em 4, meio amarrotado, como se tivesse sido escrito e reescrito várias vezes. Peguei o bilhete com curiosidade. Não havia nome, mas reconheci imediatamente a letra de Giovanna. O que me deixou sem chão. Professora Marina, eu sei que a senhora me odeia, e eu não culpo. Eu sou horrível mesmo. Minha mãe sempre diz isso. Meu pai também. Na verdade, todo mundo em casa fala que eu não presto para nada e que só sei dar trabalho. A senhora deve estar pensando por que eu sou tão chata com a senhora. A verdade é que eu não sei. Acho que é porque a senhora é tudo que eu queria ser e nunca vou conseguir. A senhora é inteligente, tem uma profissão bonita, deve ter uma família que gosta da senhora. Eu faço essas brincadeiras porque quando todo mundo ri, eu me sinto importante. Por alguns minutos, eu não sou a Giovanna burra que reprovou no 6º ano, que os pais chamam de decepção, que não tem nenhum amigo de verdade. Ontem à noite meus pais brigaram de novo. Meu pai saiu de casa batendo a porta e gritando que ia embora para sempre por minha causa. Minha mãe chorou a noite toda e hoje de manhã ela disse que se eu não melhorasse logo, eles iam me mandar para casa da minha avó no interior, porque não aguentam mais. Eu não sei o que fazer, professora. Eu tento ser uma pessoa melhor, mas parece que tudo que eu faço dá errado. Na escola eu finjo que está tudo bem porque não quero que ninguém tenha pena de mim. Mas quando eu chego em casa, eu choro escondida no meu quarto. A senhora deve estar pensando que isso não justifica eu ser má com a senhora. E a senhora está certa. Não justifica. Eu só queria que a senhora soubesse que eu não sou má por natureza. Eu só estou muito triste e não sei como parar de machucar as pessoas. Desculpa por tudo, professora. A senhora não merecia. Giovanna, minhas mãos tremiam enquanto eu lia e relia aquelas palavras. Senti um aperto no peito e os olhos se encheram de lágrimas. Como eu pude ser tão cega? Como não percebi que por trás daquela garota agressiva havia uma criança desesperada pedindo ajuda? Guardei o bilhete na bolsa e saí da escola com a cabeça fervilhando de pensamentos. Durante todo o fim de semana, não consegui tirar Giovanna da mente. Cada palavra daquele bilhete ecoava em minha cabeça, me fazendo repensar todos os momentos de nossa convivência. Na segunda-feira, cheguei à escola com um plano. Quando a turma do 9B entrou, procurei imediatamente pelos olhos de Giovanna. Ela estava com a cabeça baixa, parecendo ainda mais abatida do que na sexta. Bom dia, pessoal. Hoje vamos fazer algo diferente. Quero que vocês escrevam uma redação sobre sonhos e aspirações, mas quero que sejam honestos. Escrevam sobre o que realmente desejam para suas vidas, anunciei. Durante a atividade, circulei pela sala observando os alunos. Quando passei pela carteira de Giovanna, coloquei discretamente uma mão em seu ombro e sussurrei: depois da aula, você pode conversar comigo. Ela levantou os olhos, surpresa, e assentiu timidamente. Quando a aula terminou e os outros alunos saíram, Giovanna se aproximou da minha mesa hesitante, como se esperasse ser repreendida. Senta aqui, disse eu, apontando para a cadeira ao lado da minha mesa. Giovanna, eu recebi seu bilhete. Ela ficou vermelha e abaixou a cabeça, mortificada. Professora, eu não queria que a senhora lesse. Eu ia jogar fora, mas, ainda bem que não jogou, interrompi suavemente. Giovanna, eu preciso te pedir desculpas. Ela levantou a cabeça, confusa. Desculpas, professora? Mas eu que fui horrível com a senhora. Você foi, sim, mas eu deveria ter percebido que havia algo mais acontecendo. Como professora, minha obrigação não é apenas ensinar português, mas olhar para meus alunos como pessoas completas, com suas dores e dificuldades. Giovanna começou a chorar baixinho. Professora, eu não queria ser assim. Eu juro que não queria. Mas às vezes parece que eu não consigo parar. Eu entendo, Giovanna. E quero que você saiba que não está sozinha. Vamos encontrar uma forma de te ajudar, mas preciso que você confie em mim. Pode fazer isso? Pelo resto daquela aula vaga,
conversamos como nunca havíamos conversado antes. Giovanna me contou sobre os problemas em casa, sobre a pressão que sentia para ser perfeita, sobre como se sentia inadequada e rejeitada. Eu escutei cada palavra com atenção, finalmente entendendo a origem de toda aquela raiva. Nos dias seguintes, nossa dinâmica mudou completamente. Giovanna ainda tinha momentos difíceis, mas agora eu sabia como lidar. Quando ela começava a ficar agressiva, eu me aproximava e perguntava como ela estava se sentindo. Às vezes ela respondia, às vezes não, mas sempre percebia minha preocupação genuína. Conversei com a coordenação pedagógica sobre a situação familiar de Giovanna, e juntas elaboramos um plano de apoio. A escola ofereceu acompanhamento psicológico gratuito para ela e sua família, e eu me comprometi a dar atenção especial ao seu desenvolvimento acadêmico. A transformação não foi imediata nem fácil. Houve recaídas, momentos em que Giovanna voltava aos velhos padrões, mas agora eu entendia que eram reflexos de sua dor, não ataques pessoais contra mim. Lentamente, comecei a ver uma nova Giovanna emergir. Uma garota inteligente e sensível, que havia estado escondida sob camadas de mágoa e revolta. Seus pais, inicialmente resistentes, acabaram aceitando participar do acompanhamento psicológico familiar. Em julho, durante as férias escolares, recebo uma mensagem no WhatsApp da escola. Era de Giovanna: professora Marina, obrigada por não ter desistido de mim. Eu sei que eu não mereço, mas a senhora me deu uma chance quando ninguém mais dava. Estou fazendo terapia e está ajudando. Meus pais também estão tentando ser diferentes. Ainda não está perfeito, mas está melhor. Quando voltarmos às aulas, eu prometo que vou ser uma aluna melhor. Não só nas notas, mas como pessoa também. A senhora me ensinou que ser forte não é machucar os outros, é pedir ajuda quando a gente precisa. Obrigada por me ensinar isso. Chorei lendo aquela mensagem. Percebi que, sem saber, Giovanna havia me ensinado uma das lições mais importantes da minha carreira, que às vezes o aluno mais difícil é aquele que mais precisa de nós. Quando as aulas retornaram em agosto, a mudança em Giovanna era notável. Ela ainda era a mesma garota esperta e decidida, mas agora canalizava essa energia de forma positiva. Participava das aulas, ajudava os colegas com dificuldades e, ocasionalmente, até elogiava meus looks. Professora, que blusa bonita! A senhora está radiante hoje, disse ela numa manhã de setembro, e eu sorri, lembrando de como tudo havia começado. O ano letivo terminou com Giovanna sendo uma das melhores alunas da turma. Não apenas em notas, mas em crescimento pessoal. Na formatura do 9º ano, ela fez questão de me cumprimentar: professora Marina, a senhora salvou minha vida. Eu sei que isso pode soar exagerado, mas é verdade. Se a senhora não tivesse lido meu bilhete, se não tivesse se importado comigo, eu não sei onde estaria hoje. Giovanna, você se salvou. Eu apenas te mostrei que você tinha valor, respondi, emocionada. A senhora me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance, até mesmo aqueles que parecem não merecer, disse ela, me abraçando forte. Hoje, 2 anos depois, Giovanna está no 2º ano do ensino médio em outra escola, mas mantemos contato. Ela me envia mensagens regulares contando sobre suas conquistas, seus planos para o futuro, seus namoros e suas dificuldades normais de adolescente. Ela quer cursar psicologia na universidade para, nas palavras dela, ajudar outros jovens que estão perdidos como eu estava. Tenho certeza de que será uma excelente psicóloga, porque conhece a dor de perto e aprendeu a transformá-la em força. Essa experiência mudou profundamente minha forma de ensinar. Aprendi que cada aluno carrega uma história, e que muitas vezes os comportamentos mais desafiadores são pedidos de socorro disfarçados. Agora, quando encontro um aluno difícil, em vez de me irritar, procuro entender que dor está por trás daquela agressividade. Giovanna me ensinou que educar vai muito além de transmitir conhecimento. É sobre ver o potencial em cada criança, mesmo quando ela própria não consegue enxergá-lo. É sobre não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. É sobre estender a mão quando alguém está se afogando, mesmo que essa pessoa esteja tentando nos empurrar para baixo. Hoje guardo aquele bilhete amarrotado em uma gaveta especial da minha mesa. Sempre que me deparo com situações similares, releio aquelas palavras e lembro da lição mais valiosa que aprendi, que por trás de cada coração ferido existe uma pessoa esperando ser compreendida e amada. A educação transformadora acontece quando conseguimos enxergar além do comportamento e alcançar a alma. Giovanna zombava de mim todos os dias, mas aquele bilhete me mostrou que, na verdade, ela estava pedindo para ser vista, para ser ouvida, para ser amada. E no final, quem mais aprendeu nessa história fui eu. Ser professor é isso, semear hoje para colher quem sabe quando. É acreditar que cada criança carrega dentro de si a semente da grandeza, mesmo quando essa semente parece enterrada sob camadas de dor e revolta.
Nossa missão é regar com paciência e amor, sabendo que um dia, quando menos esperarmos, veremos a flor desabrochar.